A última configuração que você tem é lá no CRM você tem os funis. Então esse CRM ele pode ter inúmeros funis, certo? Quantos vocês quiserem. Então, qual é o conceito de funil? O funil é um Kanban dinâmico para você ter gestão. Você pode ter funil de pré-venda, funil de pós-venda, funil de definição de contrato, funil de saque, funil para entender por que você perdeu uma oportunidade. Então, se você perder uma oportunidade por preço, então você vai ter um funil para analisar o porquê do preço. Aí tem várias etapas. Você vai ver o preço da concorrência, uma etapa que você vai ver o preço do seu fornecedor. Então, ele é uma forma de você ter etapas para trabalhar alguma negociação, alguma ideia, para você ter bem encadeado isso, tá? Então, eu vou falar campo por campo. Nesse exemplo aqui, carteira de clientes, ela está ativa, é um funil ativo que pode ser usado. Aqui está falando, exige funil de destino? O que, que isso quer dizer? Se tiver marcado, quando eu ganhar ou perder o funil, perder aquela oportunidade, ele vai falar qual é o funil de destino. Que é o caso do que? Se você tem numa carteira de cliente e você ganhou, tivesse marcado aqui funil de destino, se eu ganhar a oportunidade, ele vai fazer o quê? Ele vai abrir uma nova oportunidade em algum funil de destino. Então, basicamente, eu vendi, ganhei a oportunidade de venda de X produto, ele já pode abrir essa mesma oportunidade, falando que é venda de X produto, num saque, num funil de saque. Que aí as etapas é follow-up a cada 6 meses, por exemplo. Então, são 4 follow-ups no ano. Então, 2 follow-ups no ano. Então, ele já abre lá para eu saber que tem naquele funil eu tenho oportunidades de trabalho, certo? Para eu controlar o Kanban dele, as etapas dele. Então, se eu marcar aqui, que vai ter um funil de destino, no funil de destino eu falo qual é o funil de destino, certo? Então, eu tenho todos os funis criados aqui, eu posso usar eles. E no caso, eu marco o funil de destino e falo se ele ganhou, perdeu ou ambos. O que, que é isso? Quer dizer, então se tiver um funil de destino e eu falar que venceu, ele só vai aparecer para eu selecionar caso eu tenha vencido. Se eu perder uma oportunidade, não faz sentido eu fazer um pós-venda, certo? Mas, por exemplo, uma análise de perdi por preço, eu tenho um funil para revisar preço, não faz sentido eu vencer uma oportunidade e disparar esse funil. Mas assim como pode ter funis que eu posso ser ambos. E eu posso abrir nele mesmo. Então eu posso terminar o funil e ele abre nele mesmo. Certo? Então você consegue ter uma cadeia cíclica. Por exemplo, um pós-venda, ele, na hora que eu terminar o funil de pós-venda, as duas etapas, ele pode abrir de novo para recomeçar. Então aquele cliente sempre vai estar numa cadeia de atividade, tá? De gestão de tarefas e etc. Além disso, eu tenho o padrão de acesso, se ele vai ser um usuário ou público. Então, toda oportunidade, se ela tiver marcada como usuário, ela vai ser só o próprio usuário consegue ver a oportunidade. Ele e o gestor dele. Se ela for pública, ela já vai entrar como todo mundo vê a oportunidade. Então, um saque, por exemplo, pode ser uma oportunidade pública. Não é de uma pessoa, eu não sou o dono daquela oportunidade. É da empresa, certo? Então, esse é o conceito. E lá na oportunidade você consegue mudar isso caso seja uma oportunidade específica. O modelo de negociação. Dentro da oportunidade, ela pode gerar negociações. Então, você tem uma oportunidade de venda de X produto, você vai lá e abre uma negociação com versionamento de negociações. Então, qual é o modelo de nota que o Sanker vai usar? Isso, ele está usando um modelo que vem das telas padrões do Sanker, modelo de notas e pedido. Então, lá no modelo de nota e pedido tem um cabeçalho que você cria e é o que o sistema usa para você criar. Lá você vai definir a top, qual se tem parceiro ou não, que vai ter as informações de cabeçalho, que é o que o sistema vai usar para criar um cabeçalho de negociação. No caso desse cliente, já tem criado um modelo lá e foi vinculado aqui. Top de faturamento se a oportunidade for vencida, ele vai transformar a negociação daquela oportunidade num pedido de venda, certo? Que é o próximo estágio. Então aqui eu vou falar qual é a top que aquela negociação daquele funil, né? Daquela oportunidade vai se transformar. Nesse caso aqui ela vai virar um pedido aprovado pelo cliente, certo? Essa top é uma top que já o cliente já usava, então é a top normal dele de pedido de venda, beleza? Depois, layout. Aqui você tem alguns campos que é simplesmente para lá no Kanban falar se vai aparecer uma informação ou outra nos cards, né? Depois eu vou mostrar isso. Então, se vai apresentar o prazo da etapa, se vai apresentar o prazo da negociação, se vai apresentar as estrelinhas de classificação, que é uma oportunidade quente ou não, e se vai apresentar a data da criação. Aqui você pode esconder ou mostrar por funil para deixar a tela mais leve, para ter só as informações relevantes. No geral, você fala se quando eu concluir a oportunidade vencendo ou perdendo, o que, que ela vai fazer com as tarefas? Que uma oportunidade pode ter tarefa dentro dela. Então, ela pode não validar as tarefas, ou seja, ela fecha a oportunidade e as tarefas continuam em aberto.
ela pode obrigar que os usuários entrem e terminem todas as tarefas daquela oportunidade para ela poder fechar a oportunidade, ou o sistema força o fechamento das tarefas. Então, ele tem 5 tarefas em aberto, na hora que eu ganhei ou perdi, ele vai lá e encerra as oportunidades falando que foi fechado automaticamente. Puf, certo? Para não ficar lixo de tarefa pendente, etc. Você vai falar se na oportunidade que você vai usar naquele funil, se ele é um funil para ambos, para parceiro ou para prospect. Por exemplo, um saque, ele é sempre para parceiro. Isso é só para simplificar e ter menos opções de seleção na hora que você for montar a oportunidade. Se é um venda ativa, talvez seja para ambos. Você pode fazer uma venda ativa para um parceiro ou para um prospect. Se for uma venda de carteira, é para parceiro, porque está na carteira. Então é uma forma só de filtrar os parceiros para simplificar o processo. Etapas é onde você cria as etapas, então tem a sequência, você pode subir, descer elas, trocar a ordem das etapas. E ela tem os dias de duração. Aqui sempre que eu estou nesse funil e entrar na etapa de cotação, o sistema vai começar a contar 15 dias corridos. Então é 15 dias para eu saber se a oportunidade está em atraso na etapa ou não, para não esquecer alguma coisa parada na etapa. Certo? Isso aqui vai interferir em alguma coisa? Não, ele só vai sinalizar que aquela oportunidade está em atraso na etapa, para a pessoa trabalhar em cima disso. Funil de destino eu já falei, né? Que é quando ganha ou perde, ele já vai abrir um funil extra. E as empresas do funil. Então, se eu tenho uma carteira de cliente, quem vai trabalhar com a carteira só é a empresa 1. Porque, como o sistema é multi-empresas, eu posso ter funil específico por empresa. Ou eu posso ter um funil de várias empresas, como é o caso. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Por exemplo, aqui não tem. Mas você pode ter um funil que é da empresa 1 e 2, é o mesmo funil, segue a mesma regra de negócio. Então, esse é o cadastro principal, que é o do funil.